E ainda falando sobre vacinação, o governo federal está discutindo a possibilidade de reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer, aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. Vamos para Brasília, então? O Cássio Zima vai detalhar para a gente essa informação. Cássius. Kenzo, essa apuração é do nosso analista de política Gustavo Uribe. Segundo relatos feitos por técnicos do Ministério da Saúde, uma diminuição de 8 para 3 semanas entre as duas doses está sendo já avaliada e discutida pela pasta. O menor intervalo é previsto na bula do imunizante e na avaliação de especialistas, Kenzo, seria adequado diante do cenário que estamos vivendo de aumento de internações pediátricas e também o retorno das aulas presenciais. A decisão de redução do intervalo, ainda segundo integrantes da pasta, dependerá então da disponibilidade de doses da vacina. A aprovação da Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, de acordo com técnicos da saúde, fortalece a discussão, já que aumentou a oferta de imunizantes para esse público, para essa faixa etária, diluindo a demanda. Antes da aprovação da Coronavac, a logística de distribuição das vacinas atrapalhava ali um pouquinho a redução do intervalo da Pfizer, já que havia menor oferta de imunizantes nos postos de saúde. Agora, com a redução da demanda, haverá possibilidade de maior oferta do imunizante da Pfizer, permitindo um intervalo menor entre a aplicação das doses da vacina. A decisão de adotar o período de 8 semanas entre as duas doses foi justificada pelo Ministério da Saúde lá no ano passado como uma maneira de aumentar a eficácia do imunizante e reduzir os riscos de efeitos adversos. Kenzo. Obrigado, Cássius, pelas informações. E vamos chamar então os nossos analistas para mais uma rodada agora de análise para a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto dessa redução do intervalo. Thaís, eu quero começar com você, Thaís, exatamente para falar sobre essa redução. Nesse momento agora em que a gente viu, a Adriana De Luca trouxe a informação do aumento do número de casos de Covid e de mortes também em crianças por conta da infecção da Covid-19, né? Essa é uma sinalização super importante, técnica do Ministério da Saúde, num momento como esse que a gente está passando. E, Kenzo, a gente não pode desconsiderar o fato de que estamos às vésperas do retorno do período escolar. E tem uma discussão bastante profunda sobre o fato de dar tempo ou não de as crianças estarem imunizadas para voltar à rotina escolar. Na semana passada, o próprio ministro da Saúde disse que não haveria possibilidade de deixar as crianças fora da escola, que isso é uma prioridade para o país. Então, essa decisão tem também essa questão, a questão do retorno às aulas como pano de fundo. Muitos pais preocupados se devem ou não mandar os seus filhos. E aí, essa vacinação com um intervalo mais curto possibilitaria a imunização completa das crianças também num período mais curto, dando mais segurança para esse retorno às aulas, Kenzo. Certo, Thaís. Está aí, agora chegou ele. Yuri Pita está com a gente também nesse plantão agora especial por conta do aniversário de São Paulo. De casa hoje, Yuri, trazendo essas informações e essa análise para a gente. Yuri, eu quero tocar com você no seguinte ponto, sobre essa antecipação, então, do intervalo logo após, isso acontece, esse estudo ali do Ministério acontece logo após aquela nota técnica do secretário Hélio Angotti, que defendeu a efetividade da hidroxicloroquina e da vacina e disse que a vacina não demonstrava essa característica de efetividade, né? A gente está vendo, então, o Ministério bem dividido ali de uma ala política, ideológica e de uma ala técnica mesmo, internamente, né, Yuri? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Kenzo, boa tarde para você, Thaís, Leandro, para quem nos acompanha no 360. De fato, uma divisão muito explícita por esse documento que você mencionou, que veio a público na sexta-feira, inclusive motivou uma série de críticas de diversos especialistas da saúde. A Associação Médica Brasileira, por exemplo, divulgou hoje uma nota bastante dura direcionada ao ministro Marcelo Queiroga, justamente por todos esses embates que têm ocorrido dentro do Ministério da Saúde. Sobre essa questão específica
da discussão sobre o intervalo das doses, é importante a gente lembrar que quando a Anvisa autorizou o uso da dose pediátrica, da vacina pediátrica da Pfizer-BioNTech aqui no Brasil e depois o Ministério da Saúde, após aquela audiência pública, consulta pública, de fato incorporou ao plano de imunizações, naquela época o Ministério da Saúde alegou que aumentaria o intervalo porque consideraria isso mais seguro e mais eficaz para as crianças que recebessem a vacina. E agora, com essa redução, Thais Arbex mencionou inclusive a questão do calendário escolar, que foi um dos pontos que na época foi criticado pela demora do Ministério da Saúde em incorporar a vacina da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos, a gente percebe de fato que o Ministério tem tido uma condução muito errática, principalmente dessa questão da vacina, por motivações muito mais políticas do que técnicas. Às vezes até por questão de logística e naquele momento, quando foi anunciado um intervalo maior, havia sim uma justificativa técnica, que era justamente a apontada pela secretária Rosana Leite, de maior segurança e maior efetividade a partir de estudos técnicos, mas agora o que a gente percebe é que as decisões acabam sendo tomadas ou acabam sendo pressionadas muito mais por fatores políticos, infelizmente, do que por motivações técnico-científicas. Leandro, se de fato isso acontecer, essa redução do intervalo de fato acontecer, vai ser uma vitória para a ala técnica ali do Ministério da Saúde, que é dividido, como eu falei agora há pouco para o Yuri Pita, entre uma ala técnica e uma ala política e ideológica, né? Você que sempre fala muito com os cientistas, com os estudiosos sobre a pandemia, sem dúvida, todos os cientistas devem comemorar essa atitude agora do Ministério da Saúde, se de fato ela se concretizar. Claro, Kenzo, o problema é que a condução da pandemia, né, da vacinação infantil, como o Yuri bem definiu no Ministério da Saúde, é totalmente errática, né? O Ministério tinha um outro argumento para poder dizer que a vacinação com a Pfizer precisava de um intervalo maior e agora está estudando reduzir esse intervalo. O que é fundamental nesse momento é que o Ministério garanta doses para distribuir para o PNI e dali para estados e municípios, porque o que a gente está vendo agora, nesse começo de vacinação infantil com as vacinas da Pfizer, é que várias capitais várias cidades precisaram interromper o seu calendário de imunização, não conseguiram avançar no ritmo desejado, justamente porque faltou doses para aplicar a primeira dose. Então, o Ministério da Saúde precisa parar de ficar divulgando esses documentos defendendo a efetividade de um remédio que funciona para várias outras doenças, mas não funciona para a Covid-19. A gente já está no ano 3 da pandemia e essa narrativa persiste num documento oficial e procurar alternativas para poder garantir que a volta às aulas das crianças seja o mais segura possível. Uma medida que foi adequada nesse sentido foi colocar a Coronavac no PNI. Por exemplo, eu conversei com o vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Nésio Fernandes, e ele defendia o uso da Coronavac justamente por a Coronavac ter um intervalo menor entre a primeira e a segunda dose do que outros imunizantes. Então, se embasada na ciência, se com dados, se tiver doses suficientes para poder garantir que a vacinação com a Pfizer possa ocorrer num intervalo menor e a partir de fevereiro, março, com retorno à volta às aulas, a gente já consiga que as crianças estejam imunizadas, vai ter sido, sim, um movimento muito positivo do Ministério da Saúde, porque como daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso num outro aspecto, um aspecto orçamentário, mas esse ano está sendo visto como o ano da retomada da educação. Nada pode ser mais importante do que isso. Qualquer medida que ajude essa retomada da educação depois de 2 anos de pandemia a ser mais segura é um ponto positivo para o país como um todo, principalmente para as crianças nesse momento. Kenzo? Sem dúvida, Leandro. Thaís, eu queria tocar com você num ponto de uma leitura política mesmo ali interna do Ministério da Saúde em relação a essas atitudes. A gente viu uma nota técnica sendo divulgada no final da semana passada do secretário Elian Gotti Neto, como eu toquei nesse assunto agora há pouco com o Yuri Pita, e ele fez um posicionamento ali bastante ideológico, defendendo a eficácia da hidroxicloroquina, disse que a vacina não teria essa eficácia, mas e a gente vê em alguns momentos o Ministério também fazendo pontuações técnicas importantes e científicas como essa, por exemplo, que se concretizar essa redução do intervalo entre as doses da vacina é de fundamental importância, como a gente já detalhou aqui, né, Thaís? Kenzo, importante a gente falar também que a ampliação
entre as doses da vacina, ela também foi feita em outros lugares do mundo e, segundo os especialistas, quanto maior o tempo, poderia sim ter uma efetividade maior. Então, não necessariamente eu vincularia essa decisão como uma decisão não técnica. O fato é que, em determinado momento, com a escassez de vacinas no país, de certa forma, foi preciso adotar esse intervalo maior para que a gente pudesse ter uma cobertura vacinal inicial maior no país. O que a gente vê agora? A gente vê que teve, de fato, essa nota técnica divulgada na semana passada, mas, em contraposição, o que a gente consegue enxergar hoje? Hoje, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, foi às redes sociais anunciar a chegada de mais um lote da Pfizer para as crianças e reforçar o discurso de apoio à vacinação, de recomendação da vacinação. Discurso esse que o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também reiterou há alguns dias. É óbvio que, em diversos momentos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que a vacinação não é obrigatória, que é uma decisão dos pais. Mas ele também passou a dizer que a vacina é segura, que é recomendado que os pais vacinem sim suas crianças. Então, há sim uma divisão? Mas a gente tem que olhar também para o aspecto que agora o Ministério da Saúde, pelo menos no que diz respeito a questões que a gente tem que comemorar, está incentivando essa vacinação, está fazendo um trabalho que já deveria ter sido feito há algum tempo. Kenzo? É importantíssimo e de incentivar, de fato, que os pais levem seus filhos para vacinar, Thaís. Importante esse ponto que você falou, Yuri. E na sua análise, Yuri, você avalia que o ministro Marcelo Queiroga, em muitos momentos ao longo dessa gestão, ele segue com o pé em cada canoa? Sem dúvida, Kenzo. O que a gente percebe é que o ministro, já quase há um ano à frente da pasta, ele chegou ali carregando o seu diploma de médico, tentando colocar uma visão mais científica na pasta, mas encontrou limites nos próprios posicionamentos políticos do presidente da República e dos apoiadores do presidente. E esse episódio da vacinação infantil talvez tenha sido o que isso ficou mais explícito, seja por afetar a vida de crianças, o que motiva ainda mais passionalidade nos argumentos de um lado e de outro, seja daqueles que defendem a vacinação das crianças como um ponto que a ciência defende, seja daqueles que fazem disso uma batalha político-ideológica e fazem isso com toda a dramaticidade. E isso se refletiu seja nas ameaças sofridas pelos técnicos da Anvisa, seja nos posicionamentos do ministro da Saúde, seja no próprio debate político que está em torno de uma política pública que, de novo, deveria ser baseada apenas nas evidências técnicas, científicas e, de novo, o quanto é importante a vacinação, a gente percebe pelos números da Covid como um todo no país, que houve uma redução muito significativa da mortalidade, da letalidade da doença, mesmo entre adultos. Na questão das crianças, isso, ainda que os indicadores desde o início da pandemia não sejam tão graves quanto os dos adultos, mas fato é que as crianças podem estar ainda mais protegidas com a vacina. O grande problema que se criou é que esse discurso político-ideológico e essa necessidade de se equilibrar para se manter no cargo da parte do ministro da Saúde, acabou levando a uma série, não só as críticas que ele sofreu, e aí, de novo, reiterando, essa nota divulgada hoje pela Associação Médica Brasileira é bastante dura, talvez a nota mais dura que tenha sido feita contra o ministro até agora por parte dessa classe médica, que inclui as sociedades especializadas que participaram da audiência pública convocada pelo ministro a despeito das críticas sobre a conveniência dela ter sido feita. E, no fim das contas, esse debate público acaba, infelizmente, deixando alguns pais mais suscetíveis e inseguros a esse tipo de desinformação e de panfletagem político-ideológica. Mas, como a Thaís Arbex disse, apesar de todos esses problemas, existe sim uma vontade majoritária na sociedade de vacinação das crianças, existe sim uma reação institucional, como a gente viu do Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, Mário Sarrubo, em relação à obrigatoriedade de se cumprir o direito à saúde das crianças, e é isso que a gente espera que aconteça e tem visto
desde que a vacinação começou a ser efetivamente feita para as crianças no país desde a semana passada. Só para a gente arredondar aqui, Leandro, queria falar com você sobre esse ponto que, pelo fato do presidente não defender ali, de fato, não incentivar a vacinação, o presidente Bolsonaro acaba perdendo um ativo importante eleitoral nesse ano eleitoral agora para a campanha presidencial, né? Inclusive, eu ouvi hoje de uma fonte que dentro do Palácio do Planalto ali já se fala muito para o presidente mudar um pouco o tom desse discurso em relação à vacinação, principalmente também agora a vacinação infantil, Leandro. Kenzo, o presidente já foi avisado várias vezes para tentar mudar um pouco do tom com relação à vacinação infantil, mas o presidente não deu nenhuma mostra de que vai fazê-lo e vai continuar falando. Recentemente ele falou que não tinha tantas mortes de crianças assim, enfim. O presidente tem um discurso muito pronto sobre isso e, como o Yuri ressaltou, o Brasil tem uma cultura vacinal muito grande, todas as pesquisas mostram que o brasileiro tem interesse em se vacinar, mas mesmo assim o presidente continua não fazendo a defesa da vacinação. Inclusive, a gente recentemente aqui no 360, durante as suas férias, Kenzo, a gente entrevistou o ex-presidente Michel Temer e eu perguntei especificamente para ele sobre o porquê do presidente não usar a vacinação, o interesse do brasileiro em se vacinar como um ativo eleitoral. O presidente, inclusive, o ex-presidente Michel Temer, disse que seria um ativo fundamental para ele buscar a reeleição, que ele poderia ter feito uma gestão pautada na defesa da vacinação. O que o presidente tem mudado de argumento agora em vez de criticar a eficácia das vacinas, ele está dizendo, olha, eu comprei as vacinas, mas quem quis se vacinar era só ir num posto de saúde e se vacinar. Esse é o argumento que o presidente tem apresentado nas últimas semanas, saindo um pouco daquelas críticas mais obscuras que ele já fez. Qual o problema disso? Tem um monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz que mostram que vários locais do país, principalmente aqueles que têm índice de desenvolvimento humano muito baixo, ou seja, as cidades mais pobres, as regiões mais pobres do país, têm uma cobertura vacinal muito baixa. É um monitoramento da Fiocruz que aponta como até na vacinação o Brasil revela a sua desigualdade social. Então, seria interessante, nesse momento em que a gente já tem bastante gente vacinada com as 2 doses, que o governo olhasse para esses bolsões em que está faltando a chegada das vacinas por várias razões. E aí pode ser fake news, pode ser dificuldade no acesso à vacinação. Seria um caminho interessante para o governo perseguir agora, Kenzo. Obrigado, time. Agora sim, todo mundo com áudio afinado. Yuri Pita de volta aqui. Daqui a pouco a gente tem mais uma rodada de análise no 360.